pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Se eu estiver aqui olhando pro lado, é que eu tô passando o slide por aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, né? O planejamento e implementação de ações para a inclusão digital. A gente vai estar falando um pouco, né, da criação dos materiais. Então, vamos lá. Vou começar me apresentando. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa Brandão. Eu sou gerontóloga formada pela Universidade de São Paulo. Eu já atuei bastante com letramento digital. Eu fiz parte da oficina dos idosos online. Fiquei ministrando as aulas durante 4 anos, junto com outros alunos, né? Atualmente, eu trabalho como técnica social gerontóloga em um centro-dia para pessoas idosas. Então, eu não necessariamente atuo com a inclusão digital no dia a dia, mas eu auxilio os idosos, sim. E hoje eu dou algumas aulas esporádicas, particulares, em relação à inclusão digital para alguns alunos idosos. Bom, vou passar aqui para outro slide. Então, vamos começar com o planejamento, conhecendo o nosso público. Quando a gente fala, né, de um planejamento, muita gente pensa, eu já vou montar o slide com o conteúdo da aula que eu imaginei. Mas, nesse contexto, o planejamento começa bem antes disso, né? O primeiro passo é a gente conhecer o nosso público. Então, conhecendo o nosso aluno, o que ele gostaria de saber, o que ele gostaria de aprender, se ele tem algum medo. Então, é muito importante a gente ir atrás de conhecer as necessidades do nosso público, como eu vou falar no próximo slide. Então, aqui entra o conceito de mapeamento ou diagnóstico do público. Basicamente, a gente precisa responder quais são as necessidades digitais dessas pessoas, dos nossos alunos. E isso vai muito além de saber se eles usam o celular ou não. Então, a gente precisa entender o que eles conseguem fazer quando eles estão sozinhos, onde eles travam, se eles têm algum medo, o que eles evitam fazer no celular em relação, né, a medo. Então, por exemplo, tem um aluno que ele sabe abrir o WhatsApp, ele sabe mandar mensagem digitada, mas ele não sabe mandar áudio e nem foto. Então, ele sabe apenas ler e responder digitando, né? Sem saber as outras ferramentas do WhatsApp. E já tem um outro aluno que ele sabe apenas ler, mas não sabe responder. Então, percebam, o conhecimento ele pode ser fragmentado, né? E se a gente não identificar isso, a gente não sabe como iniciar uma aula que vai conseguir nivelar, digamos assim, esse conhecimento, para que o grupo caminhe em conjunto. Então, aqui, né, eu falo que é importante a gente entender o nível de conhecimento dessas pessoas no meio digital. Deixa eu passar. O que acontece quando a gente não conhece o nosso público? Então, agora, pensa aqui comigo. O que acontece quando a gente ignora tudo isso que eu falei no slide anterior? Pode ser que aconteça, né, do aluno não acompanhar a explicação, dele começar a se sentir perdido ou com medo de errar. E esse medo é muito sério, porque hoje a gente tá numa era muito tecnológica e, querendo ou não, tudo hoje é o celular. Então a gente consegue pedir mercado, comida, farmácia, transporte.
querendo ou não, o WhatsApp hoje é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de comunicação que todo mundo utiliza. Bom, acho que é importante a gente pensar também que às vezes as pessoas idosas elas evitam tentar, porque sempre alguma pessoa já vai, não, eu faço isso por você. Então, nesses casos, às vezes ela desiste. Então, a gente também tem que pensar nisso, do tempo de aprendizado. E ela consegue aprender, nós sabemos disso, né? Então, aqui eu coloquei algumas questões que podem acontecer, algumas situações, né? Do aluno ficar com medo, de depender sempre de ajuda. Então, acaba que como nunca deixaram fazer sozinho, então aqui eu posso dar um exemplo real. Eu tenho a minha avó, e antes de eu fazer a inclusão digital, de eu participar da oficina dos idosos online, o meu primo fazia tudo por ela. Ela falava assim, eu quero falar com a Alessandra, minha filha. Meu primo ia lá, ligava, e ela só falava. E aí acabou que meu primo foi fazer faculdade em outro lugar, e ela ficou perdida, sem saber. Falou, não, é você que tem que ligar aqui quando os meus parentes estiverem aqui. Então, para falar com ela começou a ser difícil, porque ela dependia de outras pessoas. Então, às vezes, a gente não trabalhar esse medo faz com que a pessoa dependa sempre de alguém e não consiga mexer. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir. Bom, a avaliação, né, do nível de conhecimento. Como que a gente faz isso? Como que a gente resolve isso? Descobrindo o nível do conhecimento, né, do aluno, a gente pode fazer isso através de algumas perguntas simples e observação. Então, por exemplo, posso perguntar: você sabe voltar para a tela inicial do seu celular? Poderia me mostrar como que faz isso, por gentileza? E é isso que eu falei, o mais importante não é só perguntar, é também pedir para a pessoa fazer e visualizar a pessoa fazendo. Então, porque muitas vezes ela fala, ela acha que sabe, mas na prática pode acabar esquecendo ou não consegue fazer. Outras perguntas, né, importantes, que são aqui dos nossos exemplos, né? Você sabe instalar um aplicativo? Você sabe pesquisar no Google? Você sabe fazer alguma chamada de vídeo? Ou você sabe fazer chamada de voz? Isso vai te dar um mapa claro de onde começar. Então, essas perguntas norteadoras. Aqui eu trouxe o exemplo de um aluno. Então, aqui a gente tem um exemplo bem realista. O senhor Evaristo, de 73 anos, ele utiliza o WhatsApp só para ler as mensagens. Ele tem medo de apertar algo errado. Ele evita explorar o celular sozinho. Mas, ao mesmo tempo, ele quer aprender. E isso é muito importante, porque o interesse existe. E o que falta aqui nesse caso, né, é a segurança. E aí que entra, né, o nosso papel, o papel do educador, de não só ensinar, mas também dar essa confiança para ele mexer sem ter medo. No caso aqui, esse aluno, né, o senhor Evaristo, ele já falou um pouco sobre ele, né? Ele usa o WhatsApp apenas para ler mensagens, ou seja, ele não consegue mandar mensagens. Então a gente pode ensinar, que é clicando na barra para digitar, ou ele sabe digitar, mas não sabe mandar, não sabe onde manda. Então a gente sinaliza aquele botão verde para mandar. Já olhando o perfil desse aluno, eu já consigo ver, né, que são algumas questões que a gente pode iniciar lá do básico. Então, desde como mexer em alguns botões do celular,
instalar os aplicativos, a mexer nas ferramentas do WhatsApp, desde mandar áudio, mandar mensagem. Então é importante eu saber isso, porque se eu chegar com uma aula, por exemplo, montei uma aula da Shopee, como mexer na Shopee, como comprar, e aí eu ensino para esse aluno, mas esse aluno não entende o básico, então ele pode até entender um pouco da Shopee, mas do dia a dia que ele precisa para mexer no WhatsApp, para ter segurança de mexer no celular, ele não consegue. Então, por isso que a gente faz essas perguntas, para a gente ter esse norte do nível dos nossos alunos. Então, vendo aqui, eu vejo que essa aula de Shopee para ele, no momento não vai fazer tanto sentido, mas futuramente, quem sabe, né? Então, perfil de interesse, né? Agora um ponto-chave, motivação. Então, aqui eu até deixei, né, frisado, em outra cor, o interesse é o combustível do aprendizado. É muito importante a gente sempre lembrar disso, porque o ponto-chave é a motivação, né? Então, hoje a gente tem, com a internet, muitas possibilidades, com os smartphones também, muitas possibilidades. A gente consegue baixar aplicativo para tudo, aplicativo para trazer comida aqui, fazer mercado, fazer farmácia, para ir para outros lugares, para falar com pessoas de outros países. Então, realmente hoje tem solução para quase tudo. E acaba melhorando muito o nosso dia a dia. E fazendo as perguntas, né, pesquisando sobre o nosso público, se o conteúdo não fizer sentido para esse aluno, pode ser que essa pessoa não se envolva ou que perca o foco, né, de aprender. Então, por isso que é muito importante a gente descobrir o que essa pessoa quer fazer com o celular. O que motiva ela a mexer no celular? É porque ela quer se atualizar? A sociedade está atualizando constantemente e os smartphones foi atualizando, ela quer se atualizar? É mais uma questão, ela quer falar com a família? Ela quer tirar fotos, aprender a tirar fotos? Ela quer mandar áudios, ela quer assistir vídeos. Então, quando essa parte, né, da motivação dos alunos fazem parte da aula, a aula acaba tendo uma atenção maior deles, né? Prende mais a atenção e o aprendizado acaba acontecendo mais fluido, né? Não digo mais rápido, né? Mais fluido. Então, quando a gente ensina algo que eles realmente precisam, não é só, eu quero aprender, mas eu preciso aprender. Então, a gente cria esse combustível para eles ficarem, né, focados. A minha prioridade é isso. Então, isso me motiva. Então, as primeiras aulas sendo algo que eles necessitam, algo que motiva, que é uma prioridade, é muito interessante para a gente conseguir cativar a atenção deles. Ó, já. Erros comuns durante o planejamento das aulas. Aqui eu deixei alguns exemplos, né? Bom, um erro muito comum é ensinar o que a gente acha importante e não o que faz sentido para o aluno. Nossa, Ana, mas então vocês não ensinam o que faz sentido para o aluno? Não, não é isso. Mas às vezes, que nem o exemplo da Shopee, né? Eu tenho uma aula aqui muito legal do aplicativo. Ou, por exemplo, eu tenho uma aula muito legal de como montar um Canva. De como fazer uma aula no Canva. É muito legal. E eu quero ensinar. Mas às vezes não faz sentido para esse idoso. Às vezes ele precisa aprender, ele quer aprender a tirar foto porque ele precisa tirar foto para mandar para os filhos ou, né, para os amigos. Então, é muito comum isso. Não que ele não possa aprender, claro que ele pode. Mas às vezes a gente começar, né, com
nível básico do que motiva ele, do que ele necessita para depois, futuramente, a gente ensinar sobre o Canva, que é o exemplo que eu dei, é mais interessante para o aluno. A gente segue, né, uma linha de conhecimento, digamos assim, né, de níveis de conhecimento. Então, o correto é ensinar o que faz sentido para o aluno, o que é a prioridade dele no momento. Que nem esse exemplo que eu dei. Então, um exemplo clássico, né? Ensinar sobre um aplicativo de compras. Quando o aluno precisa aprender a utilizar o WhatsApp para se comunicar com os parentes. E isso acaba gerando um desinteresse ou até uma frustração inicial, porque às vezes é uma aula muito legal, muito interessante, mas está num assunto que não vai ser tanto do interesse dele e pode gerar um desinteresse. Então, é sempre bom a gente perguntar: isso faz sentido para vocês? Tudo bem essa aula? Isso faz sentido para vocês? Então, que nem tem uma aluna minha que quer muito aprender como vender dentro da Shopee. Ou seja, não utilizar a Shopee, né? Vender. Mas essa aula não faz muito sentido para várias pessoas. Que várias pessoas não querem empreender, né? Querem apenas utilizar como a compra. Então, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente está pensando no coletivo. Mapeamento de necessidades específicas. Então, outro ponto fundamental são as limitações físicas, ainda mais quando a gente está falando, né, de inclusão digital. A primeira palavra já é inclusão. Então, aqui eu coloquei algumas, mas se a gente pensar, a gente consegue encontrar outras. A visão, coordenação motora, audição. Então, às vezes, o aluno, ele não aprende, não porque ele não entende, mas porque ele não consegue escutar, porque ele não consegue visualizar, ou às vezes até porque ele não consegue tocar. Então, a gente pode pensar em tudo isso, nessas pequenas adaptações que resolvem. Então, aumentar a fonte, ou usar contraste, falar mais devagar. Isso muda completamente a experiência. Então, se a gente está fazendo um material online, eu posso ir atrás de legendas, que não é todo mundo que tem uma audição, que tem uma audição boa, uma mediana. Às vezes, né, tem questões de audição, então a gente tem que pensar nisso. E hoje a gente tem diversos mecanismos, ferramentas que conseguem colocar a legenda enquanto eu estou falando simultaneamente. Ou que conseguem colocar uma legenda até traduzindo. Então hoje a gente tem ferramentas para tudo, praticamente. Em relação ao toque, ao motor. Muitos precisam de caneta para grifar, querem, né, circular algum material. Então a gente pode pensar nisso. É que eu aprendo melhor escrevendo. Então a gente pode pensar não só, né, em como a gente mexe no nosso celular, coisas só focadas no celular, mas também atividades, né, para a pessoa utilizar a caneta mesmo, já que ela precisa, se sente essa necessidade para aprender. Então, tudo isso como eu falei, essas pequenas adaptações já resolvem, já auxiliam no nosso aprendizado e no nosso ensinamento aí para as outras pessoas. Aqui eu coloquei uma atividade, né? Quis propor uma atividade rápida para vocês. Então, eu gostaria que vocês pausassem e pensassem um pouco no público de vocês. Quem são essas pessoas? Então, pausem um pouco, anotem, respondam, pensem, e aí a gente continua.
Então, eu dei aqui um tempinho rápido, mas é porque é para vocês pausarem. Quem são, vamos pensar, né? Pensar no nosso público. Quem são essas pessoas? São pessoas idosas que sempre tiveram acesso às tecnologias? São pessoas idosas que agora estão com o smartphone? Ou são pessoas adultas que estão entrando, nessa fase da vida da velhice? Então a gente tem que pensar quem são essas pessoas, né? Que pode mudar, querendo ou não, a necessidade. Então, vou dar um exemplo. Eu já dei aula para uma pessoa que tinha 40 anos e eu tinha uma aula sobre o aplicativo do INSS. E para ela já não fazia sentido, porque ela ainda não utilizava. Mas para pessoas mais velhas, faz total sentido. Já saber que tem esse aplicativo, que você não precisa ir lá, que tem já algumas funções no próprio celular. O 2 aqui. O que eles querem aprender? O que esse público quer aprender? Então, é importante a gente pensar nisso para a gente motivar, né? Pegar essa motivação como combustível para nossa criação do material, para conseguir prender esse foco, que nem eu falei nos outros slides. E 3, qual é o maior medo ao usar o celular? É sempre importante a gente pensar nisso, para a gente pensar em aulas que acabem com isso, do medo de utilizar o celular, que infelizmente tem muito. E essas respostas, elas são a base do nosso planejamento. Que nem como eu falei, quem são essas pessoas, né? São pessoas idosas, são pessoas mais novas, o que elas querem aprender, quer aprender do Uber ou não, quer aprender a montar uma aula, um slide. Tudo isso para a gente nivelar o conhecimento. Como eu falei, essas respostas são o nosso início para o nosso planejamento das aulas. Bom, aqui eu trouxe um resumo dessa primeira parte da aula. Então, aqui a gente colocou, né? Vamos retomar alguns pontos principais que eu acabei falando. Então, conhecer o público para entender o nível de conhecimento, identificar os interesses, considerar, né, as dificuldades. Então, a gente entender o nível de conhecimento para nos planejar para as aulas, para a criação do material, considerando, né, medos e dificuldades e planejar a partir da realidade do aluno. Então, principalmente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre essa criação do material. Aqui eu deixo alguns dos meus contatos, o meu telefone, o meu e-mail. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês e a transformar um pouco, né, esse planejamento, da gente pensar nesse mapeamento dos nossos alunos. Porque, querendo ou não, não é só sobre ensinar a mexer no celular, nos smartphones, né? Sobre, né, promover uma autonomia, da pessoa perder o medo que às vezes tem e promover essa autonomia de mexer no celular sem depender de outra pessoa, de saber fazer as coisas, de ensinar a mexer nos aplicativos que as pessoas necessitam, desde para pedir alimentação ou para fazer alguma coisa de lazer. Bom, muito obrigada. Até a próxima aula.